Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês neste vídeo 5 mitos do envelhecimento e falar um pouquinho o que é comum e o que é normal, que existe uma diferença sobre isso sim. Vem comigo, eu sou Sandro Calef, enfermeiro especialista em envelhecimento, mestre em saúde da família e esse é o nosso Envelhecitude, com boas práticas para o envelhecimento. Vem comigo! Eu sei que muitas vezes a gente confunde o que é normal com o que é comum. Eu trago essa diferença para vocês para falar sobre 5 mitos sobre envelhecimento, que muitas vezes confundem um pouco a cabeça da gente. Normal é tudo aquilo que é esperado, aquilo que vai acontecer e que a gente consegue trabalhar bem. Comum não significa ser normal. Comum é algo que acontece com uma certa frequência, podendo ser algo normal ou não. Então, o comum é a gente ver um número epidemiológico de uma frequência que acontece de um determinado evento. Isso tem a ver com alguns mitos do envelhecimento, que eu vou trazer hoje 5 mitos para falar com você. O primeiro deles é que velhice é igual a doença. Isso é um mito muito grande. Por quê? O envelhecimento, pessoal, ele não é doença. Envelhecimento é um processo natural dentro do nosso próprio ciclo de vida, onde a gente vai ter, claro, que com este processo de desgaste vai acontecer uma diminuição das nossas reservas funcionais, as coisas vão se tornar um pouco menos fácil do que era antigamente, mas isso não significa doença. Isso mostra que o corpo da gente é capaz de se adaptar ao nosso processo natural de envelhecimento. E a gente começa a perceber que essas limitações ou às vezes essas mudanças da nossa funcionalidade vão acontecer principalmente a partir dos nossos 40 anos de vida. É claro que o envelhecimento, como um acúmulo de toda uma vida, vai ser refletido lá na frente. O envelhecimento nada mais é do que uma colheita do que a gente plantou durante toda a nossa juventude. Então, agora, eu recomendo a você que se estiver num processo que não está muito bacana de envelhecer, um cuidado que não é muito legal com a sua saúde, comece agora a mudar alguns hábitos que façam mal à sua saúde, para quando você estiver um pouquinho lá na frente, você conseguir coletar algo bem bacana. Então, velhice não é doença, isso é um mito. É claro que se eu fiquei a minha vida inteira com hábitos nocivos, é claro que eu vou ter um risco maior de me tornar doente quando eu me tornar envelhecido. Outro ponto é que idoso não tem desejo sexual. Isso é mito. Já trouxe até num vídeo falando só sobre conjugalidade, que vocês podem ver aí no canal, falando sobre desejo sexual. Acontece, o idoso ele tem apetite sexual, ele tem desejo, tanto o idoso quanto a idosa, tá gente? O que acontece é que quando a gente vai amadurecendo, quando a gente chega no momento para a mulher chamado de menopausa, que é a diminuição dos hormônios femininos, e para o homem chamado andropausa, que vai diminuir os hormônios masculinos, principalmente a testosterona, é claro que a funcionalidade sexual vai diminuir um pouco. Na mulher, a libido pode sofrer alterações, diminui a quantidade de lubrificação íntima. No homem, a ereção não é tão plena quanto era na juventude, mas o desejo, ele não está no órgão sexual. O desejo está dentro da nossa cabeça e dentro do nosso coração. Então, vão ter que sofrer algumas adaptações no ato sexual, onde preliminares, o amor romântico, a carícia e a penetração vão sofrer algumas modificações, mas idoso transa sim e tem desejo sexual sim. Então, isso que fala que idoso não faz sexo é mito. Outro mito importante também é que idoso é normal, o tal do normal, é normal idoso esquecer. Não, não é normal idoso esquecer. O que acontece muitas vezes é que no envelhecimento a gente tem modificações no nosso padrão de atenção e de presença. É claro que com o envelhecimento os nossos impulsos nervosos que são transmitidos de um neurônio a outro ficam um pouquinho mais lentos e faz com que a nossa atenção se desvie um pouco. É claro que a gente vai observar, igual qualquer outro ser humano, que esqueceu onde colocou uma chave, não lembra onde colocou a bolsa, mas rapidamente, quando puxa na memória, esses objetos vão ser lembrados onde estão. Então, falar que é normal idoso perder a memória não é porque a gente tem déficit de memória também,
quando a gente é mais jovem. É claro que isso se intensifica um pouco mais por causa da questão do desvio da atenção do idoso, porque eles dão mais importância ao estar bem do que ficar recordando e memorizando coisas do ato momentâneo. Então a memória mais antiga ela é mais preservada e a memória atual ela precisa ser trabalhada um pouquinho mais com alguns exercícios cognitivos para melhorar essa memória. É claro que doenças de memória, quando a gente começa a perceber que o idoso esqueceu se já tomou banho, que quer almoçar de novo sendo que já almoçou há 30 minutos, que ele se perde com uma frequência maior nos ambientes onde ele é acostumado a andar, até mesmo da própria casa mesmo, a gente começa a ficar preocupado com algum tipo de demência. Mas falar que idoso tem prejuízo de memória, que idoso é desmemoriado, é mito. Outro mito importante é que chegou a uma certa idade não precisa mais fazer atividade física. Outro mito, é um mitão na verdade, que na terceira idade, no envelhecimento, a gente precisa continuar fazendo atividades físicas, principalmente as atividades físicas que aumentam a capacidade muscular e a capacidade de força dos músculos. Porque com o envelhecimento, principalmente a partir dos nossos 45 anos de idade, a nossa massa muscular começa a sofrer diminuição na quantidade de fibras e o músculo vai ficando mais fino e se torna um pouco menos resistente quando éramos jovens. Faz necessário, neste momento, condicionamento físico. O idoso precisa sim fazer atividade física. Eu até falei num vídeo recente falando que eu abordei o Alzheimer, que existe uma substância chamada irisina, que é liberada quando a gente faz atividade física, ela é liberada pelos músculos, cai na corrente sanguínea e protege os neurônios contra a ação da substância beta-amiloide, que é comum e acontece na doença de Alzheimer. Então, a atividade física deve ser feita sim no envelhecimento. Claro que com algumas adaptações por causa do impacto, dos distúrbios de articulação que a gente começa a observar que é bastante comum nos idosos. Então, a frequência e a força da intensidade da atividade precisa ser adaptada ao envelhecimento. Mas dizer que idoso não pode fazer atividade física é mito. O quinto mito que eu quero trazer para vocês é que só devemos procurar o profissional de geriatria e de gerontologia quando a gente faz 60 anos ou quando está doente do envelhecimento. Pera lá, primeiro mito, que envelhecimento não é doença, que foi o primeiro que eu trouxe nesse vídeo. Segundo, que eu vou procurar o profissional de geriatria ou de gerontologia, sendo ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e especialista em envelhecimento, para eu conhecer o que eu tenho ainda de reservas para o envelhecimento, para eu envelhecer melhor, com mais atividade, com mais capacidade e mantendo o máximo possível todas as minhas funcionalidades para envelhecer de uma forma muito mais sadia, muito mais ativa e com muita responsabilidade. Então, pessoal, esses foram os 5 mitos que a gente ouve falar muito do envelhecimento, 5 de um monte, tá, gente? Quero deixar aqui para vocês um abração e um beijão no coração de vocês. E se você curtiu esse vídeo, que eu acho que você curtiu, deixe o seu like aqui pra gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no Envelhecitude. Lembre de ativar a sinetinha aqui para você receber as suas notificações quando tiver vídeo novo. E convido você também a conhecer o site www.envelhecitude na internet e conhecer algumas matérias, algumas dicas que eu dou lá no site também, além do Instagram enf.sandrocalef e o Facebook Sandro Calef. Tá bom, pessoal? Beijão no coração de vocês e um excelente envelhecimento para nós!